Muito boa noite. É gostoso, né, gente? Tá todo mundo relaxado. Nem o boa noite sai, né? Segunda-feira aqui, eu acho encantador esse modelo de reunião. Ele tem uma função de agregar muito mais coisas do que somente a palestra, né? Pela energia, por essa troca, a música, a prece, as reflexões, são coisas assim que vão construindo um ambiente de uma maneira que ele se torna espetacular. A hora que a gente chega aqui agora para conversar, tá assim, leve. Tão leve que a gente esquece até o que ia falar, né? Mas, enfim, para quem não me conhece, sou Diego Garla, venho lá de Duartina. Agora sou morador de Bauru, já faz quase um ano. E, como a Ângela disse, frequento aqui, às vezes à segunda-feira, quando eu não tenho algum outro compromisso, a reunião para participar, para receber, assim como vocês. Então, eu sempre vejo a importância, né, daquilo que a gente fala e conversa aqui para os nossos dias. E eu gosto sempre de juntar no ambiente aquilo que eu vou falar. Vindo para cá, estávamos no carro, a Fabi, minha professora Leila, conversando sobre esse final de semana meu, né? E no sábado nós tivemos a sessão de psicografia aqui em Bauru. Foi um trabalho intenso, né? Mais de 10 horas de atendimento, muita gente. E aí aquele ambiente maravilhoso que estou habituado a participar. E no domingo, ontem, eu estava no Lollapalooza com o meu filho. E aí vocês verem uma certa contradição de ambientes, né? Um contraste muito grande. E pensando lá durante aquele lugar sobre isso, né? Eu brinquei com o Dudu a hora que eu cheguei, né? Eu estava no corredor, a caminho da portaria, eu falei para o Dudu, né? Festa estranha com gente esquisita, né? Aí ele olhou para minha cara e falou assim, ó, você continuar falando, eu vou fingir que eu não te conheço, né? Mas enfim, o que me chamava a atenção lá não eram as questões espirituais, não era energias, né? Que todo mundo acha, o médium vai numa festa, ele vai se juntar com os obsessores, a energia negativa do ambiente e vai virar um caos. E eu entendo que a mediunidade, assim como a mensagem que a Rosane estava lendo para nós, que caiu muito com esse meu pensamento, onde ela falou dos jarros, né? Falou que se a gente vai colocar algo novo e coloca num jarro antigo, ele vai se contaminar. Mas agora, a partir do momento que você tem o equilíbrio entre as duas coisas, né, você consegue manter pura aquela energia. E eu, como médium, eu entendo que não é o lugar onde eu estou que vai mexer comigo, mas sim qual a minha real intenção lá. O quanto que eu me conheço para me permitir ir em algum lugar desse não sofrer da influência. Teve uma situação, na época eu ainda era casado, eu não suporto carnaval. E a minha ex-esposa ama carnaval. E todo ano era aquele conflito. Graças a Deus o carnaval era uma vez por ano, senão meu casamento não tinha durado 20 anos, tinha acabado antes. E em certa ocasião, antes de sair de casa, eu me questionei, né? Falei, nossa, vou para aquele ambiente, vou voltar todo contaminado, a minha energia pura, né? Na realidade, a gente tem medo de ir lá e perder a mão, né? Vamos dizer assim, acredito eu. E eu ouvi uma voz amiga me dizendo, falou assim, não importa onde você vai, importa o que você vai trazer de lá. Eu falei, nossa, daqui para frente é minha responsabilidade. Tudo que acontecer lá. E assim como ontem também, enxergo dessa maneira, nas questões mediúnicas, e não só da mediunidade ostensiva como um trabalho, mas se Kardec nos diz que todo aquele que sente em intensidade maior ou menor, algum tipo de influência, inspiração, intuição, é médium. Todos nós sentimos. Então, se nós não soubermos como administrar aquilo que anda fora de nós, a mediunidade ela vai servir com algo que nos faz perder a identidade. E é justamente isso que eu observava ontem lá. Porque assim, as pessoas, né, os frequentadores do ambiente lá, vão assim no básico. Não é questão de gêneros, tá? Mas devia estar quase
40 graus ontem lá, um sol escaldante, não tem uma árvore, né? Porque é um autódromo, então não tem árvores. Então você imagina o quanto de calor estava. E tinha pessoas com aqueles casacos de pele andando para todos os lados, cheio de correntes e roupas e umas coisas muito estranhas. Pelo menos para o meu nível de vida, né? Muito estranhas. E eu vi aquilo ali não como um estilo, mas realmente como uma perda de identidade. A pessoa acaba se desfigurando daquilo que ela realmente é. E quando a gente busca, lá no livro dos Espíritos, qual a maior orientação que os Espíritos nos dão, como progredir, eles pedem para que a gente nos conheça. E nos conhecer não é saber o que nós fazemos, mas saber quem nós somos. Vou dar mais um exemplo da minha vida, que eu adoro falar da minha vida porque é nela que eu reflito sobre as coisas. E talvez esses exemplos facilitem para que vocês entendam. Quando eu me divorciei, eu fui fazer uma viagem a Uberaba, lá pelos os cantos da doutrina que nós temos em Uberaba, né? Várias casas espíritas, os memoriais do Chico. E na primeira noite que nós saímos lá, eu e um grupo de amigos lá do Rio Grande do Sul, fomos sentar num restaurante para jantar. Quando colocaram o cardápio na minha mão, eu fiquei olhando para ele assim. Falei, o que eu como? Eu não sei. Eu acho que eu nunca li um cardápio na vida, eu não sei nem o que eu gosto de comer. Porque nunca escolhi um prato de comida. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus, olha o quanto que eu não sei quem eu sou. Eu sei o que eu faço. Eu sei que eu sou pai dos meus filhos, eu sei que eu sou empresário, eu sei que eu sou um psicógrafo, sei que eu faço palestras espíritas, e eu sei que eu era casado. Mas quais são realmente os meus gostos verdadeiros, os meus princípios, os meus ideais? Ele estava preso a uma condição que eu estava. Então ali, de certa forma, eu tinha perdido a minha identidade daquilo que é a minha proposta de vida. Todos nós temos uma missão de progredir em conjunto, em grupos, em sociedade, em famílias. Mas cada um tem a missão individual de progredir a si mesmo. E para isso é necessário esse autoconhecimento. Porque sem esse autoconhecimento, como diz na Alice, né, se a gente não sabe para onde está indo, qualquer direção nos vale. Qualquer pessoa é capaz de chegar, segurar na nossa mão e levar para qualquer lugar. E nisso nós perdemos a identidade. E perdermos a identidade como seres humanos, espíritos em progresso, faz com que a gente se molde a qualquer situação. Principalmente nas questões religiosas, onde a gente se permite ser tão influenciado por qualquer coisa. Às vezes, situações que não fazem razão nenhuma para o nosso método de pensar, da maneira de enxergar a vida. Por quê? Porque alguém que nós idolatramos ou colocamos como uma referência é o caminho. Só que nós colocamos essa referência antes de Jesus. A doutrina na questão 625 nos dá quem que é modelo e guia. Ele não fala, vide Kardec, nem vai vir em Chico Xavier. Não, ele fala, vide Jesus. Então Jesus precisa ser esse nosso caminho. Nós podemos ter inspirações em pessoas que vieram com vidas missionárias para nos exemplificar, como Chico Xavier, como Madre Teresa, como Gandhi. São expressões de filosofias religiosas diferentes, como Buda, Mahatma. Então, Mahatma não, eu ia falar outro nome. Não, o Gandhi eu já tinha falado, o Krishna. Eu mirei, eu sei porque eu sabia. Krishna. Então, assim, são pessoas que a gente pode mirar como exemplos de pessoas de bem em filosofias religiosas diferentes. Só que se a gente pegar todos os exemplos deles e traçar uma reta, vai terminar em Cristo, independente da filosofia ou não. O Gandhi falava, né? Se perdermos todos os livros do mundo e sobrar somente o Sermão da Montanha, a humanidade ainda tem esperança. Então ainda reconhecia Jesus como um grande instrutor para a humanidade. E é nele que nós temos que buscar essa ideação. Às vezes, dentro da doutrina espírita, nós nos apegamos
por um médium, por um palestrante, e colocamos ele à frente de Jesus. O que a gente vai fazer? Vai começar a diminuir a luz que poderia chegar diretamente através de nós. Começaremos a moldar através de opiniões, através de uma maneira de enxergar que não é realmente aquela que cabe a nós. Porque se eu não sei quem eu sou, eu não sei para onde eu vou. Perder esse entendimento, essa identidade, como eu vinha falando, faz com que a gente não saiba o que nós precisamos construir. Nessa nova era, que nós sempre falamos sobre o mundo de regeneração, pelo qual nós estamos adentrando, é justamente sobre o quê? Uma remodelagem da consciência do ser humano. Todas as divisões de era é justamente isso. Não é um avanço tecnológico, não é uma mudança na atmosfera do universo. É uma mudança da consciência da civilização que habita esse planeta. Então nós estamos nesse momento passando por um processo de transição que vai deixando essas provas e expiações para entrar no mundo de regeneração. Vai acabar as provas e expiações? Não, elas vão continuar exatamente da mesma maneira. O que vai acabar é a forma ignorante que nós as enxergamos. É a forma primitiva de enxergar os problemas. Quando nós começamos a enxergar a real vida espiritual, onde nós estamos inseridos, nós vamos entender para que servem os animais na nossa vida. Existe um livro da Clara, que eu não sei agora mais qual é, mas dentro de um deles tem um capítulo que fala sobre a presença dos animais nas nossas vidas. E eu lembro que ela falava, os animais vêm com a vida mais curta para nos ensinar a amar de uma maneira pura, porque se você derrubar um iPhone no chão, o cachorro vai comer. Ele não sabe o que é um iPhone. Se tiver um chinelo de marca, ele vai comer o de marca, ele não vai comer o Havaiana velho. Por quê? Porque ele não sabe o que é aquilo. Aquilo para ele não possui valor. Mas agora o afeto ali, ele sabe como tratar. E eles possuem a vida mais curta justamente para nos educar sobre o luto. Uma frase que ela fala. Educar sobre o luto. Por quê? Porque hora ou outra na nossa vida nós iremos experimentar o luto. Então, eles vêm, passam através da nossa vida, não falam, nos ouvem, só se não for gato, né? O gato normalmente não escuta, ele só sai, né? Te ignora. Mas ele chega na evolução do cachorro para parar e ficar nos ouvindo. Até virar uma coruja que para e fica de frente com nós, não sai mais, né? Mas enfim, brincadeiras à parte, eles vão nos educando nesse princípio do amor, da espiritualidade, da eternidade. Eu lembro quando eu comecei a generalizar cachorros na minha casa com meus filhos, que minha filha é fissurada em animais, hoje ela tem 5 cachorros e 2 gatos. E teve uma época que tinha 6 cachorros. E quando veio o segundo cachorrinho, que era um filhotinho pequenininho, que era para ficar dentro da casa, né, que até então eram os Goldens que ficavam no quintal, eu fiz o favor de deixar a piscina descoberta e durante a noite ele resolveu dar um rolezinho e eu encontrei ele na piscina pela manhã. Culpa 100% minha. Joguei nas minhas costas, me condenei por aquele ato. Que eu falei, deveria ter coberto a piscina, deveria ter colocado grade. E foi me enfiando. Quantas coisas que eu pensei, e se eu tivesse feito, e se eu tivesse feito, e se eu tivesse feito. E não, eu só enxergava a culpa. Em momento algum eu enxerguei uma oportunidade. Até que um amigo pegou e falou para mim, Diego, pensa para um outro lado. Você está ganhando hoje a oportunidade de tratar sobre a vida espiritual com seus filhos ainda criança. Explicar para eles a continuidade da vida e até mesmo sobre a reencarnação. Eu falei, eu não tinha pensado nisso. E ali eu comecei a ver de que maneira que eu ia conversar com os meus filhos. Fui, conversei, falei do acidente, choraram, entraram na situação da tristeza e fomos conversando e eu falando sobre as questões espirituais. Isso já faz alguns anos, então eles eram bem
crianças, mas tinham capacidade de entender. Falei sobre a continuidade da vida, mesmo na questão dos animais, embora a doutrina nos esclareça que eles não possuem consciência humana para estar na erraticidade pagando por alguma coisa. Eles podem estar num estado de adormecidos, como eles podem reencarnar de imediato, como eles podem ficar numa colônia espiritual vivendo da mesma maneira. Mas eles não têm consciência do que é lá e o que é cá. O cachorro não vai ficar no umbral porque mordeu o gato e por aí vai. Vão ser racionais. Enfim. E eu conversei com ela e falei sobre a questão da reencarnação. E eu falei para eles, se vocês aprenderem a orar, conversar com Deus realmente sobre isso que vocês querem, Deus vai mandar o cachorro de volta. E eu comecei e falei, Deus, pelo amor do Senhor, de você mesmo, não faia comigo, né? Passou-se alguns meses, a cachorra que era mãe desse cachorro, o cachorrinho era branco e marrom. E ele tinha umas manchas bem características, uma no rabo que fazia uma curva assim. Chamava Max. Aí, a mãe do cachorro já era meio de idade, e a dona falou, não, eu vou tentar pôr para cruzar. O pai do cachorro, que era marrom, tinha sido castrado. E ela pegou, arrumou um outro cachorro que era cinza e preto. Então era um cachorro cinza com cinza e preto. Colocou para cruzar e aquela espera, nasceu um cachorro cinza, um cinza e preto e um branco e marrom. A hora que nós olhamos o cachorrinho branco e marrom, ele tinha exatamente as mesmas manchas e a mancha no rabo que fazia uma curva. Se você ver a foto do primeiro cachorro e do segundo, você não consegue diferenciar qual que é qual. E aí eu pensei, falei, nossa Senhora, graças a Deus, Deus foi Deus. E começaram a visitar esse cachorro interessante. Com pouco tempo de vida, aquele cachorrinho, com o filhotinho ali, você chamava Max e ele olhava. E quando ele chegou em casa, que já tinha os outros cachorros, os meus cachorros, com a primeira vez que ele chegou, estranharam muito ele. Sabe? Rosnava, não queria por perto, que eram 2 Goldens, então já tinha uma diferença. O dia que o cachorro chegou, você tinha que ver a festa daqueles 2 cachorros, por voltar o filhote. E tinha outro cheiro, era outra coisa. Mas eu acredito que tinha a mesma energia. E energia não mente. Então entrava para dentro de casa uma grande lição para os meus filhos. Aonde aquilo que nós enxergávamos, dor, culpa, remorso, arrependimentos, entrava-se um ar de esperança muito grande. Que é capaz de nos ensinar a coisas muito maiores. Então, quando a gente consegue identificar que nós somos seres espirituais, que nós não morremos, quem morre é o corpo, a alma se torna imortal, porque a vida dá continuidade daquilo. As personalidades vão se trocando, mas as bagagens continuam. Nós começamos a entender que nós precisamos melhorar todos os dias. E só vamos conseguir melhorar nos conhecendo, porque se a gente não nos conhecermos, nós nem os próprios defeitos a gente sabe que tem. Quanto menos as qualidades. E muito menos as virtudes, que são o quê? A essência da alma, do espírito imortal. Onde nós vamos nos desenvolvendo através dos relacionamentos, através das experiências diferentes. Não adianta a gente chegar e acreditar que são um ser muito bondoso, caridoso, simples, humilde, inviolável, se a gente só ficar frequentando aqui. Na casa espírita, só no dia disso aqui, o resto do mundo se repreender, não ter essa influência. Lembra do Robinson Crusoe, a história do Robinson Crusoe? Ele pega e fala, se o segredo da evolução é não ter atrito com ninguém, vou mudar para uma ilha deserta, viver sozinho por resto da eternidade, pronto. Estou a salvo. E eu acho que deve ser o lugar mais assombroso de ficar, né? Consigo mesmo. Porque aí não tem mais ninguém para te incomodar, só tem você mesmo. E às vezes eu falo, se nós não nos conhecemos, a própria presença é algo assustador. Eu sei porque eu passei por isso. Quando eu mudei para Bauru, nos primeiros tempos, eu dentro do apartamento, eu me incomodava. Eu falava, eu preciso sair daqui, eu preciso de alguém para me ocupar. Porque eu sozinho não me aguento. Porque eu não sabia quem que eu era, o que eu precisava, o que eu gostava de fazer. Semana passada, ainda brinquei com a Fabinha. Você foi almoçar sozinho? Eu falei, me levei para passear. Por quê?
Porque a gente vai se descobrindo, vai se expandindo na consciência, vai olhando o mundo de outra maneira. Então, às vezes, a gente fica naquela, né? Eu não posso ir em tal lugar, porque eu vou me contar. Eu não posso ir num casamento dos amigos que são evangélicos, por exemplo. Porque eu não sou daquela religião. Eu não posso ir na igreja católica porque eles falam mal do espiritismo. E a gente tem que fazer o que com essas informações? Rebater? Se melindrar? Nós temos que aprender muitas coisas. A Rosane falou no final da prece ali sobre o perdão. De que vale o perdão se nós ainda vamos carregar mágoas dentro de nós? Como que eu vou falar que eu vou perdoar se eu ainda vou carregar aquilo de mim? É a história do vinho que ela usou. Como que eu vou tirar algo puro de mim, que é o perdão? Falar para alguém, eu te desculpo, eu te perdoo, se dentro de mim ainda ficou a mágoa. Não existe perdão com desejo de vingança. Porque às vezes a gente fala, a pessoa fez mal para mim. Não, mas está tudo tranquilo, eu perdoei. Mas ela vai se ver com Deus, né? Ou então quando acontece alguma coisa com aquela pessoa, fala, fez por merecer. É a lei de causa e efeito, a gente se sente satisfeito de ver a pessoa se lascar, não é? Você acha que isso é perdoar? Não é. Eu acho maravilhoso quando a gente fala essas coisas, tu não começa a se cutucar sem lembrar de alguém, né? É fantástico isso. Eu penso em tanta gente aqui em cima que vocês nem fazem ideia. Nem faz ideia. Fala, nossa, aquele eu queria ver se lascando. Por quê? Porque é humano ainda. Estamos nesse intervalo da transição nossa também. E sem essa identificação que eu, Diego, não sou capaz de perdoar ainda, muitas vezes eu não consigo entender o porquê que a vida exige de mim situações. Às vezes a gente passa por uma ocorrência com alguém e guarda aquela mágoa. E logo depois a vida vem e inverte os papéis, né? E coloca a gente na situação que a própria pessoa estava. Aí a gente pensa, fala, nossa, mas pera lá, agora eu vou mudar, né? Vamos mudar a interpretação. Valia para ele, para mim não. Esses dias eu estava fazendo uma coisa que eu odeio, que é discutir com alguém. Eu estava debatendo sobre religião com uma pessoa extremamente evangélica. Assim, do meu jeito. Sem confusão. Mas é que eu sou muito orgulhoso, então eu gosto de ficar fazendo a pessoa perder a resposta. E ela começava a falar de situações que eu era uma pessoa pagã, que eu ia para o inferno, que esse negócio de conversar com gente que já morreu, que isso aí não existe, que é tudo coisa da minha cabeça, que esse Allan Kardec que é coisa do demônio, e eu só ouvindo. Aí eu falava, tá, mas você segue essa Bíblia que você está falando comigo? Ela falou, sigo. Eu falei, tá, e se a sua filha errar, você mata ela, eu mando embora de casa? Ela falou, não. Eu falei, então, tá, não está seguindo a Bíblia do jeito que está fazendo. Eu falei, eu sei que você trabalha de sábado, você não devia estar descansando. Ela falou, não, que você está generalizando. Você tem que pensar que o Antigo Testamento é um livro antigo, ele tem algumas referências, algumas coisas do tempo, e mudou. Eu falei, não, mas pera lá. A Bíblia vale ou não vale mais? Porque até agora ela estava valendo para me condenar. Agora, na hora que mudou para o teu lado, ela não serve. Então, você vê que, sem saber o que nós somos realmente, qualquer coisa vai nos servir. Só que a hora que aquilo inverte para nós, a gente já quer que aquilo deixe de valer. E as leis divinas são únicas, imutáveis, e existem desde os princípios dos tempos. Então, desde antes da gente pensar em ser gente, Deus já era Deus, e as suas leis divinas já existiam. E todas elas, nós não estamos falando do Pentateuco mosaico, não estamos falando dos entendimentos só das leis morais. Todas as leis divinas, que são leis naturais, são leis de amor. Uma lei de amor não pune. Uma lei de amor não condena. Uma lei de amor durante a justiça, ela é justa. E ser justo não é condenar. Ser justo não é fazer pagar.
Ser justo é fazer a pessoa se tornar consciente e responsável. Então as reencarnações, os nossos problemas, tudo que acontece na nossa vida é justamente para isso. Para nos tornar seres conscientes e responsáveis. A todo momento existe alguma coisa que vai nos ensinar que aquela nossa dor, que aquele nosso sofrimento é algo temporário. E algo que é um impulso, um degrau, uma escada para o nosso crescimento. Por exemplo, tem muita gente que até a sexta-feira, agora, vivia desiludida, vivia em extremo sofrimento, descrente de tudo e revoltado com Deus. E não é porque eu faço não, tá? Porque eu não acho que eu faço nada. Eu falo que se educar um macaco, ele escreve num papel também. Mas Deus permite, através da mediunidade, através da psicografia, que o mundo espiritual se conecte com pessoas no mundo terreno para que console as pessoas aqui, dê continuidade e bom ânimo à vida delas. E aí, como um passe de mágica, no domingo, essas mesmas pessoas que não estavam acreditando mais em Deus, desesperançosas da vida, passam a viver com esperança, com bom ânimo. Renovam a sua vida. E passam o quê? A olhar para Jesus de uma forma direta, sem mais obstruções. E talvez essas obstruções eram a dor, a nossa falta de entendimento, o nosso sofrimento, às vezes fruto da própria ignorância, que são tudo bagagens, né, que o Espírito vai colocando durante o seu caminho, com fins de aprendizado. Deus é perfeito, óbvio, ele vai fazer coisas perfeitas. Se ele fez a alma simples e ignorante, como está no livro dos Espíritos, ele não fez a alma defeituosa e imperfeita, ele fez ela perfeita. E os nossos caminhos, as nossas escolhas, as nossas experiências vão colocando bagagem extra nas nossas costas. Até que chega o momento que a gente está com um fardo superior às nossas forças. E aí Jesus fala, vinde a mim aqueles que estão sobrecarregados e aflitos, que eu vos aliviarei. Não há fardo superior às nossas forças de carregar. Se existe algo pesado sobre nós, na realidade nós devemos entender que Deus está mostrando que eu sou muito forte para poder carregar aquilo. E todo dia vai ter uma oportunidade de a gente aprender algo. Todo dia a gente vai poder entender, compartilhar alguma coisa. Muita gente estava nessa sessão com interesses pessoais. Falou, eu quero ir lá e receber a minha carta do jeito que eu quero ela escrita para mim. E saíram de lá preenchidas e gratificadas de não terem recebido uma carta e uma outra pessoa ter recebido no lugar dela. Olha o quanto isso é transformador no nosso grau de consciência. Porque, querendo ou não, a gente entra num ambiente, de certa forma, egoísta. E sai desse mesmo ambiente fraterno, amoroso. Isso é fruto da caridade. Essa é a verdadeira caridade, né? Caridade, que vem da palavra caritas, que vem da tradução de amor, do latim. Do latim, do grego, não sei. Depois vocês pesquisam no Google, lá vocês acham, mas está lá. Então, quando Paulo falava sobre aquilo, era justamente dessa função da caridade, a de amar. E todos os dias, Deus nos dá essa permissão de amar. Seja aqui, ou seja na continuidade do lado de lá. Aí nós enxergamos a justiça do Pai, que não condena, só nos ama. Nosso tempo deu, né? Eu vou ficar aqui o dia inteiro falando, mas meu tempo é curto. Mas eu agradeço a presença de vocês. Agora a gente dá uma pincelada, mas no dia 18 de abril, né, nós teremos aqui no Chico, a partir das 5 da tarde também. Estava no painel agora há pouco, um pinga-fogo, com o Gustavo Mussa e comigo. Eu acho que talvez o Dr. William deva participar, dependendo da agenda dele. Aí vocês podem perguntar à vontade. Principalmente que vai ter mais 2 para responder.
Que bom. Qualquer dia eu vou organizar um Brilha a Vossa Luz de umas 3 horas, mais ou menos, você fala. Aí você me chama. Não, é para você. Bom, dentro do Brilha a Vossa Luz, a gente sempre abre um espaço para algumas perguntas ou para algum complemento. E eu sei que tem algumas pessoas que vieram só porque era você. Tomara que tenha umas perguntas bem difíceis. Se tiver pergunta difícil e eu não souber responder, vocês vão embora com dúvida. Tenho uma dúvida muito antiga. Desde que eu comecei a estudar um pouco o Espiritismo, e o que você citou me trouxe novamente. Se Deus nos criou perfeitos, por que nós temos que passar pela imperfeição? Como eu disse, a imperfeição, na realidade, ela vai se dando aos nossos equívocos. Nós somos criados simples e ignorantes, perfeitos, para ser ainda perfectíveis, né, vamos dizer assim, para se tornarmos perfeitos. Mas não nascemos imperfeitos. Aí quando a gente até entende as questões da própria reencarnação, quando a gente olha para uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, sem olhar nas questões espirituais do que acontece. O espírita tem, foi suicida e nasceu torto, né? Fácil, né? Simples assim. Eu enxergo o quê? Se Deus faz as coisas perfeitas e a reencarnação é uma proposta de amadurecimento, de amor, quando nós fomos nascer com alguma deficiência, eu gosto da etimologia, déficit de eficiência. É alguma coisa que não é 100% eficiente. Para o quê? Para um padrão que a gente acredita ser perfeito na encarnação. Tá? Então, o espírito que tem a necessidade de passar na matéria aquilo ali, ele vai passar por aquela experiência. O espírito é perfeito. Agora, as suas questões psíquicas ainda não estão puramente direcionadas àquilo que ele realmente é. Por isso que eu falei da questão do autoconhecimento e daquilo que nós vamos escolhendo durante o caminho. Então, esse espírito que nasce naquela situação, por exemplo, eu tenho um certo problema com julgamentos. Nossa, lembrei de um livro de Humberto de Campos agora que vai me condenar, a história que eu vou contar. Vocês vão entender o porquê. Existe um livro de Humberto de Campos que ele conta a história de um espírito que estava na parte espiritual acreditando que ele era superior. Aí ele falou, não, porque eu já sou um espírito mais adiantado e tal. Aí o pessoal falou, tá bom, vamos assistir uns vídeos aqui. Aí começou a passar cenas para ele. Falou, você acha daquela pessoa ali? Ele ria. Falou, olha a roupa que aquele rapaz está usando. Olha que coisa ridícula. Aí viu outro que andava mancando, anda tudo torto. E foi tirando sarro, tirando sarro, tirando sarro. Falou, você sabe quem que é essa pessoa? Ele falou, não. Você. São as suas próprias encarnações. Então veja o quanto você está impregnado da situação. E ontem eu estava julgando o povo com a roupa lá, né? Então assim, vê que são questões morais. É que a gente acaba vendo imperfeições pelos aspectos físicos. Agora, as questões morais é um processo de polimento e desenvolvimento nosso. Tá? Nós nascemos sem vícios. O que criou um vício em mim? Uma sequência de hábitos. Uma pessoa que fuma um cigarro, ela não é viciada. A partir do momento que ela fuma 10 anos, ela vai criando um hábito. Agora, se a gente inverter esse hábito nas nossas escolhas de coisas boas, fala assim, eu quero me viciar em não julgar as pessoas. Eu quero me viciar em ser uma pessoa que dá bons exemplos. A gente conseguiria atingir esse padrão, sem nos tornarmos imperfeitos. Mas as nossas escolhas fazem com que a gente tendencie a caminhos piores. Tanto que eu sempre falo uma pergunta maravilhosa, se eu não me engano, é 909 do Livro dos Espíritos, está lá. Pode um espírito, desde a sua criação, chegar à angelitude, à perfeição, a uma única vida, numa única existência, sem ter que reencarnar por tantos tempos? Resposta: sim. E piora, com muito pouco esforço. Gente, pensa nisso. Pode, sim, e com muito pouco esforço. Aí vem um conselho da Clara, minha orientadora, uma vez que ela falou para mim sobre o Evangelho. Ela falou, Diego, o Evangelho é fácil. É só fazer o que é certo e não fazer o que é errado. Eu falei, agora ensina eu não fazer o que é errado, porque eu adoro fazer o que é errado. Então,
não está na criação, está na criatura. Está nas minhas escolhas as imperfeições. Então nós não precisamos passar por elas. Eu não lembro quem é o filósofo que fala, nós não precisamos, para ser sábio você não precisa errar. Você pode aprender observando uma pessoa que errou e não praticar a mesma coisa. E quando a gente entra na lei divina, que é única e imutável, a lei divina não tem duas saídas, é uma única. Sempre vai ser um único sentido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, vide Jesus, nós chegaremos até lá. Os exemplos de Jesus nos mostram sempre o caminho correto a trilhar, a seguir. Certo? Então, na lei divina, não tem como eu burlá-la. Terei que trilhar aquele caminho. Então, se eu escolher desde o princípio trilhar aquele caminho, eu chego lá. Então, não foi Deus. As minhas escolhas, o meu livre-arbítrio, tornam as imperfeições. Nós não temos a obrigação de passar por elas. Nós passamos porque nós escolhemos. E pode ver que tudo aquilo que nos faz sofrer, se a gente buscar a fundo, a gente vai achar a culpa em nós mesmos. Não. Ele nos dá a oportunidade. Sim. E se não houvesse o teste, não haveria mérito. Entendeu? Se não houvesse o teste, não haveria mérito. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem no Evangelho não, nas Leis Morais, na terceira parte do Livro dos Espíritos, eles falam, se nós não erramos pela falta de oportunidade de errar, não existe mérito. Tipo, se eu estou louco de vontade de xingar um rapaz e enfiar a mão na cara dele. Aqui eu não posso fazer. Por quê? Porque ele não está aqui. Tem o mérito? Não. Porque a vontade, o pensamento, o sentimento está em mim. Então, se eu não erro pela falta de oportunidade de errar, não há mérito. Agora, se eu tenho a oportunidade e não erro, aí existe o mérito. Então, quando nós falamos lá aquele tratinho com Deus, né? Não nos deixeis cair em tentações. Por quê? Porque eu adoro cair. Eu adoro. Por isso que eu peço, não me deixa cair, porque eu gosto de cair. E a melhor definição de tentação é aquela de Chico, né? Tentação é você correr de um cachorro enorme com a vontade maravilhosa dele te alcançar. Então, o problema não está no Criador, e sim nas escolhas da criatura, que somos nós. Vamos ver se tem mais uma pergunta aqui, Diego. Vamos lá. Se não, eu já falei que eu vou organizar um Brilha a Vossa Luz de 3 horas. A pergunta você, dura tá? 10 segundos, as minhas respostas que vai comendo o tempo de vocês, né? Algum... Aqui? Lu? A Lu. Ah, estava dando falta dela. Tá fazendo falta, né? Na verdade, eu não pergunto, né? Eu comento. Então, eu achei legal, gostei muito de ouvir você falar que você usa os seus exemplos. É porque eu sou um péssimo exemplo para dar bom exemplo. E isso foi bom para mim, porque então vou usar o meu exemplo. Quando você falou, não gosto de carnaval, eu falei, eu sou do carnaval. Quando eu comecei a frequentar Meu problema é com o espiritismo, carnaval, não é com os carnavalescos, tá? Sim. Nem com os foliões. Então, quando eu comecei a frequentar o espiritismo, eu vim da Umbanda, né? Sou umbandista, batizada, e sou do carnaval. Aí começa o preconceito. Eu não dizia isso, porque as pessoas faziam aqueles comentários. E eu me sentia como se eu estivesse errada. E hoje não, depois de muito tempo de estudo, não. A gente tem a mania de vestir a máscara para poder ser aceita na sociedade. Porque, na verdade, é difícil você ser quem você realmente é. Por quê? Porque nós, seres humanos, julgamos o outro. E aí a gente não se sente bem se alguém olhar para a gente torto. Mas, como diz a Ângela, eu sou rebelde. Então, hoje eu falo, eu sou uma umbandista que estou no espiritismo e sou do carnaval. E dentro do carnaval, defendendo meu povo, tem muita gente de família, muitos trabalhadores. É lógico que tem também aquele outro lado, como tem em qualquer outro lugar. Tem lugares religiosos, né, como existe no mundo inteiro. E a gente tem a mania de julgar. Sobre o que você falou do evangélico, eu me lembrei de um dia que eu discuti com uma testemunha de Jeová. Me pegou num dia que eu estava brava e fui descontar. E eu peguei pesado com eles.
eu falei uma coisa que ele saiu horrorizado, que era, na verdade, uma verdade que ele não gostou de ouvir. Me arrependo hoje? Me arrependo. Não me sinto culpada, não. Porque, naquele momento, eu era daquele jeito. Eu atacava para me defender. Então, eu acho, Diego, que você... Dá para ver por que as pessoas te seguem. Porque você é o tipo de pessoa que mostra que você é um ser humano, que você tem seus defeitos, que você vai num lugar onde as pessoas geralmente condenam. Ah, palestrante numa festa dessa. Entendeu? Para mostrar que você é um ser humano. Porque a gente realmente idealiza muitas pessoas que estão na mídia. E aí, quando aparece alguém conhecida, que dá palestra que a gente respeita, que se põe como um ser humano como a gente, fica muito mais fácil da gente saber que, sim, estamos no caminho certo. É isso. Muito obrigado. Mas é justamente isso, né? Eu até escrevi ontem, né? Eu falei, a gente não tem que tentar ficar vivendo um puritanismo religioso, né? Porque, hora ou outra, nossa hipocrisia vai se tornar verdade. Ninguém está reencarnado no mundo de prova e expiação se não for um espírito em prova e expiação. O fato de um nascer com mediunidade ou não, não quer dizer que ele é melhor, maior ou puro. Não. É um que está, assim como nós, lutando contra a si mesmo, né? Eu sempre falava uma frase quando era moleque, né? Eu falava, o meu maior medo são os demônios que vivem dentro de mim. Sempre falei isso. E quando eu comecei a estudar a vida de Chico Xavier, uma vez foi questionado ele, falou, Chico, qual o seu maior medo? E Chico falou, eu tenho medo das sombras que ainda vivem dentro de mim. Então eu, como não tinha um entendimento ainda da não existência de demônios, eu falava dos demônios, mas realmente são essas sombras. São essas nossas más tendências, essas nossas imperfeições que foram encrostadas em nós através do tempo, das nossas escolhas. E elas não ficaram para trás. Estão dentro de nós, são colocadas à prova todos os dias para que eu tenha mérito sobre elas. Às vezes eu acerto, às vezes eu erro. Tem dia que eu escolho errar, porque a gente sabe que não deve errar. Mas tem dia que a gente parece que escolhe errar. E as consequências sempre vão vir para que nos eduque e nos faça crescer. Vamos para o Fabinho, né? Última vez que o Fabinho estava aqui, nós só daqui era mais de 10 horas da noite. Hein? Tanta música que nós pediu para ele. E eu falo que Deus não dá 2 talentos para uma pessoa só, que ele conhece. Porque se eu nascesse com voz boa também, eu ia ser padre, ou cantor gospel, alguma coisa assim. Não ia estar aqui, não. Né? Bom, dia 18, acho que a gente vai ter oportunidade de fazer mais perguntas aqui, né, para o Diego. Com certeza. Pelo menos 18 de abril, que está previsto. E no Brilha a Vossa Luz, né, o nosso tempo é um pouquinho menor, mas sempre vai ser uma alegria recebê-lo aqui. Obrigada por ter vindo. E eu espero que essas mensagens que o Diego compartilhou conosco, a gente passe a semana aí pensando sobre elas, né? Que isso que é o importante. Obrigada por ter vindo. Obrigada por tudo.